Olá, boa noite. Boa noite. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denuncia os ex-presidentes Lula e Dilma e ex-ministros do PT. Eles são acusados na Lava Jato de crime de organização criminosa. Ministro Edson Fachin do Supremo retira o sigilo da conversa divulgada entre os delatores da JBS Friboi. O acordo pode ser revisto ou anulado. Na Bahia, a Polícia Federal descobre malas cheias de dinheiro em apartamento de Gedel Vieira Lima, ex-articulador político de Temer. A quantia que ainda está sendo contada já atinge 40 milhões de reais. É a maior apreensão de dinheiro em espécie da história. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram a operação Unfair Play, em português, jogo sujo. Desdobramento da Lava Jato, que investiga suspeita de corrupção na escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas do ano passado. Entre os investigados está Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 2016. Na casa de Nussmann, a Polícia Federal apreendeu cerca de 480 mil reais. O Ministério Público Federal pediu o bloqueio de R$1 bilhão de Nussmann e de outros investigados para pagamento de danos morais coletivos. Carlos Nussmann foi intimado e prestou depoimento. Ele é suspeito de negociar, a mando do então governador do Rio, Sérgio Cabral, a compra de jurados para eleger a capital fluminense como a sede da Olimpíada de 2016. É inegável que Nussmann atuou de forma bastante presente e expressiva no convencimento de pessoas a votarem pelo Rio de Janeiro. A defesa de Carlos Nussmann afirma que ele não cometeu irregularidade alguma. Não existem fortes indícios de nada, ele afirma que não atuou de maneira nenhuma irregular, nada foi feito de errado durante a campanha. Ele está um pouco abatido por conta disso? Não está abatido não, está tranquilo e sereno. A empresária Eliane Pereira Cavalcante foi presa. Ela era sócia de Arthur Soares Filho, conhecido como o Rei Arthur, pelo poder e fortuna que angariou em contratos bilionários com o governo do Rio durante a gestão de Cabral. Também há um mandado de prisão contra Soares, que mora em Miami. O nome dele já foi incluído na lista de procurados internacionais. Os investigadores descobriram que o dinheiro para comprar votos dos jurados veio do empresário Arthur Soares e saiu da mesma conta no Caribe usada para pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral. Para a Força Tarefa, a Olimpíada serviu para desviar ainda mais dinheiro público em contratos superfaturados ligados ao evento. De acordo com a investigação, o chamado Rei Arthur faturou perto de 3 bilhões de reais durante o governo Cabral. A investigação, que serve de base para a operação de hoje, começou com o Ministério Público da França no ano passado, que descobriu depósitos feitos por Soares para membros do Comitê Internacional. O Ministério Público pediu o bloqueio de até R$1 bilhão do patrimônio de Arthur Soares, da ex-sócia dele, Eliane Pereira, e de Carlos Nussmann, do COB, para reparar danos pelas proporções mundiais da acusação. Em nota, a defesa do ex-governador Sérgio Cabral afirmou que a versão do Ministério Público Federal é um desmerecimento à vitória do Rio e aos membros do COI. Nós não conseguimos contato com as defesas de Eliane Pereira Cavalcante e Arthur César de Menezes Soares Filho. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. As suspeitas investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, sobre a participação de Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, num grande esquema de corrupção, de venda de votos para a escolha das sedes de Jogos Olímpicos, lança lama sobre a imagem do Barão de Coubertin, que pregava, né, o prazer de competir acima do de vencer, e sobre os grandes sonhos de grandeza do Brasil e do Rio, quando da escolha do Brasil para a Copa do Mundo de 2014 e a vitória do Rio de Janeiro sobre cidades muito mais preparadas para receber a Olimpíada do que a nossa em 2016.
olha, é melhor não conviver com essas ilusões e ficar sabendo o seguinte: essas investigações estão só no começo e certamente chegarão não apenas ao Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, mas também ao seu aliado naquela época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, como se sabe, fez de todos os esforços possíveis para trazer a Copa e a Olimpíada para o Brasil, para nossa desgraça. Não apenas por causa desse caso de corrupção, mas pelo próprio fato de aquilo ter participado de um esquema de deterioração do Brasil em geral e do Rio de Janeiro em particular. Bom, eu vou sair de férias amanhã, volto dia 26 de setembro e conto com a sua presença aqui quando eu voltar. Até. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou os ex-presidentes Lula e Dilma e ex-ministros do PT. A denúncia foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal dentro de inquérito que apura se o PT formou uma organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras. Além de Dilma e Lula, foram denunciados os ex-ministros da Fazenda, Antônio Palocci e Guido Mantega, da Comunicação Social, Edinho Silva, a senadora Gleisi Hoffmann e o marido dela, Paulo Bernardo, além do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Todos vão responder pelo crime de organização criminosa. Agora cabe ao ministro Edson Fachin analisar o caso. A denúncia deve ser apreciada pela segunda turma do STF, que decidirá se eles se tornarão réus pelo crime. E, por meio de uma nota, o Partido dos Trabalhadores disse que a denúncia apresentada pela PGR é uma tentativa de desviar o foco de outras investigações que envolvem um membro do Ministério Público Federal ligado a Rodrigo Janot. Já o ex-presidente Lula disse que a denúncia não tem fundamento e que é uma ação política movida por setores partidarizados da justiça contra ele. A senadora Gleisi Hoffmann também se manifestou e afirmou que a denúncia busca criminalizar o PT no mesmo momento em que as malas de dinheiro são descobertas em Salvador e escandalizaram o país. Ex-presidente Lula encerrou hoje a caravana pelo Nordeste e admitiu que a crise econômica começou no governo Dilma Rousseff. Depois de 20 dias em 9 estados, a viagem de Lula terminou em São Luís, no Maranhão. Ao discursar no porto de Itaqui, o ex-presidente disse que houve um erro de dosagem na política econômica do PT, ao se referir às desonerações. Eu acho que nós erramos na dosagem, porque se você tem uma torneira aberta entrando água e uma torneira aberta saindo água, e está entrando o mesmo que está saindo, uma hora a caixa seca. Eu digo sempre, o pessoal tem dificuldade de responder, mas a crise começou no governo da Dilma, é verdade. É verdade. Nós tivemos problemas. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo da conversa divulgada entre os delatores da JBS Friboi, Joesley Batista e Ricardo Saldi, que pode levar à rescisão do acordo de delação firmado com a Procuradoria. Trata-se de uma conversa entre os executivos do grupo JIF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Na gravação, eles citam os ministros do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e ainda a presidente do STF, Carmen Lúcia. Não há menção de nenhum tipo de crime. No caso da presidente do Supremo, o comentário é sobre a suposta proximidade dela com Dilma Rousseff. Ele falou da Carmen Lúcia, vai te contar da Carmen Lúcia, que vai lá falar de insetos, cardíacos, tal, os três juntos, tal. Ah, então tem bem mais intimidade? Em outro trecho, os delatores comentam que o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, teria como manipular parte do Supremo. O cara falou que tem cinco ministros do Supremo no nome dele. Inclusive, muitos conversados e outros, não é só palavreado, não, escrito e tal. Ele falou, cinco ele não tem não, ele tem... só vocês contam o Lewandowski até hoje, ele falou. Eu não sei, ele deu o nome não. Mas contar o Lewandowski pode ser sim. Na conversa, os dois falam em gravar o ex-ministro José Eduardo Cardoso para tentar saber algo sobre o outro ministro do STF, Gilmar Mendes, mas desistem da ideia. Inclusive, conta o Zé Eduardo. Uma hora pressionar o Zé Eduardo para ele contar quem é esse cara do Supremo. Ah, meu Deus, pode ir, então. Não conversa mais. Faz o que quiser, quer dizer. Então vamos esquecer aquele trem da briga do Gilmar e vamos pegar esses três aí do Supremo.
Ontem, o Procurador-Geral da República classificou o conteúdo de gravíssimo. Rodrigo Janot mandou investigar se os delatores da JBS Friboi omitiram informações e disse que os benefícios da delação podem ser revistos ou cancelados. Na mira também está um ex-auxiliar do gabinete de Janot, Marcelo Miller, também citado nos novos áudios por Joesley Batista. Segundo a investigação, Marcelo teria atuado em favor dos executivos da JBS. Naquele momento, quando o áudio foi feito, em 17 de março, ele era procurador da República e integrava o gabinete de Janot. Ao sair do Ministério Público, em abril deste ano, ele foi para um escritório que começou a tratar do acordo de leniência do grupo. Eu falei pro Marcelo, Marcelo, você quer pegar o Supremo? Quer? Pega o Zé. Seguinte, guarda o Zé. O Zé entrega o Supremo. O relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, já está com as gravações. O dono da JBS Friboi cancelou hoje o depoimento na Polícia Federal em Brasília e alegou questões pessoais para não comparecer. O interrogatório havia sido marcado antes da abertura dessa investigação pela Procuradoria-Geral da República. O advogado do presidente, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, pediu ao Supremo acesso aos novos áudios. Em notas, Joesley Batista e Ricardo Saldi afirmaram que mentiram na conversa gravada por eles mesmos sobre as referências feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Procurador-Geral Rodrigo Janot. Segundo os dois, eles não têm conhecimento de atos ilícitos cometidos por nenhuma das autoridades mencionadas nas gravações. Um dia depois de mandar investigar se os executivos da JBS Friboi omitiram informações na delação premiada, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que tem medo de errar e decepcionar a instituição. E ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram ao anúncio de Janot sobre a existência de um áudio da JBS Friboi que pode atingir integrantes da corte. Para o ministro Gilmar Mendes, Janot é um delinquente e faz chantagem com o Supremo. De Paris, Gilmar disse que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, promoveu uma guerra psicológica ao afirmar que integrantes do Supremo estariam envolvidos em irregularidades reveladas pelo novo áudio da JBS Friboi. E destacou ainda que, mais uma vez, o procurador deu curso à sua estratégia de delinquente e fez uma chantagem com o Supremo. Já Marco Aurélio Mello afirmou que, para não comprometer os 11 ministros da corte, Janot precisa dizer quais são os nomes sob suspeita de irregularidade nas tratativas da delação premiada dos executivos da JBS. Na gravação de 4 horas entre o sócio da JBS Friboi, Joesley Batista, e o ex-diretor de Relações Institucionais da empresa, Ricardo Saldi, são mencionados os nomes de 3 ministros do STF, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, mas sem atribuir crimes a qualquer um deles. Já o procurador Rodrigo Janot, em sessão no Conselho Superior do Ministério Público Federal, afirmou que o pronunciamento, que pode levar à revisão do acordo de delação da JBS, foi um dos momentos mais tensos de sua carreira e destacou que sempre teve medo de decepcionar a Procuradoria. Então, todas as questões que eu enfrentei muito mais por medo de errar, medo de me omitir, medo de decepcionar a minha instituição, do que por coragem. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, divulgou um pronunciamento para defender a corte. Ela disse que pediu investigação sobre a menção de delatores da JBS Friboi ao STF. Ontem, o Procurador-Geral da República veio a público relatar fatos que ele considerou gravíssimos e que envolveriam este Supremo Tribunal Federal e seus integrantes. Agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honorabilidade de seus integrantes. Impõe-se, pois, com transparência absoluta, urgência, prioridade e presteza, a apuração clara, profunda e definitiva das alegações em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. Enviei ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Procurador-Geral da República ofícios exigindo a investigação imediata, com definição de datas para início e conclusão dos trabalhos, a serem apresentados com absoluta clareza a este Supremo Tribunal e à sociedade brasileira, a fim de que não fique qualquer sombra de dúvida sobre a dignidade deste Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes.
E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a reviravolta no caso das delações da JBS Friboi. No instante em que Rodrigo Janot providenciava para si mesmo um script classe A, no qual fazia o papel de um arqueiro destemido, surgiu em cena um áudio tóxico. Nele, os delatores da JBS injetam em cena um outro script, classe B. Em vez do épico idealizado por Janot, um policial barato, protagonizado por Joesley e seu escudeiro providencial, Ricardo Saldi, uma espécie de Sancho Panza de algibeiras cheias. Nós somos a joia da coroa deles, disse o delator Joesley na conversa em que celebrou sua capacidade de antecipar os passos de Janot. Temos que ser a tampa do caixão, ele disse, antevendo a mercadoria que teriam que entregar para merecer o prêmio máximo. Não vamos ser presos, ele previu, e vamos salvar a empresa. No script classe A, Janot era um temido arqueiro. No script classe B, os delatores o converteram num procurador manipulado. Só há uma maneira de salvar esse filme: aproveitar todas as provas e enviar os delatores para a cadeia. Boa noite. Dinheiro apreendido na Bahia em apartamento usado pelo ex-ministro de Temer, Gedel Vieira Lima, já passa de 40 milhões de reais, segundo contagem mais atualizada. É a maior apreensão de dinheiro em espécie da história, segundo a Polícia Federal. A imagem é impressionante. Caixas e malas repletas de dinheiro vivo, em notas de 50 e de 100 reais. Toda essa quantia foi apreendida em um endereço numa área nobre de Salvador. A Polícia Federal classificou o local como um bunker para armazenar dinheiro em espécie. Segundo a investigação, o tal bunker seria usado pelo ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, do PMDB. O proprietário do apartamento, alvo da ação de hoje, teria cedido o imóvel para que o ex-ministro guardasse pertences de seu falecido pai. A ação foi batizada de Tesouro Perdido e é a terceira fase da Operação Cui Bono, deflagrada em janeiro deste ano. Em latim, Cui Bono significa a quem beneficia, e a operação investiga justamente quem estaria se beneficiando de um suposto esquema de fraudes na liberação de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. Gedel foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco na gestão Dilma. Também são investigados nesta operação o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o também ex-presidente da Câmara e ex-ministro de Dilma e Temer, Henrique Alves, todos do PMDB. Eles estão presos e eram do mesmo grupo político de Temer. Já Gedel Vieira cumpre prisão domiciliar. Ele já é réu numa ação penal, acusado de obstrução de justiça. Segundo o Ministério Público Federal, ele tentou impedir que o doleiro Lúcio Funaro fechasse delação premiada e revelasse o esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. O ex-ministro também foi citado na delação da JBS Friboi. Segundo o Joesley Batista, era Gedel quem intermediava os interesses do grupo frigorífico com o governo Temer. Ele deixou de fazer esta negociação quando saiu do ministério em novembro do ano passado, acusado de pressionar o ministro da Cultura. O ministro Edson Fachin homologou agora à noite o acordo de delação premiada do doleiro Lúcio Funaro. Ele é apontado como operador de propinas do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O conteúdo da delação do doleiro Lúcio Funaro ainda está sob sigilo. O acordo foi assinado no mês passado e o caso foi remetido ao Supremo, porque o operador financeiro de Eduardo Cunha cita nos depoimentos políticos com foro privilegiado. Entre eles, o presidente Michel Temer. O doleiro está preso desde o ano passado no complexo da Papuda, em Brasília. Ele é apontado como articulador de vários esquemas ilícitos dentro da Caixa Econômica Federal, além de operar propina em diversas frentes para Eduardo Cunha, que também está preso em Curitiba pela Lava Jato desde outubro de 2016. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Tchau, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Noticiário. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora. Todo seu.